A nossa liturgia, as missas, elas são divididas, elas são classificadas. As missas menos importantes e as mais importantes. As menos importantes nós chamamos elas de missa ferial, que são as missas de semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, por isso se chama ferial, não é por causa de férias, é por causa de feira, missa ferial. Também nós temos a memória de alguns santos, né? De muitos santos, na verdade, que é também considerada uma missa mais comum, como uma missa de semana. Aí nós temos uma segunda classificação de missas, que são as missas festivas, que são as festas. Todo domingo é um dia de festa. No altar, todo domingo, nós colocamos 4 velas no altar. Mas todas as vezes que nós celebramos um apóstolo, nós também celebramos festa. Coloca-se 4 velas no altar, se canta o glória, não se faz 2 leituras como no domingo. Não se reza o creio como no domingo. Mas é uma festa um pouco mais elevada do que as missas feriais. É como se nós estivéssemos celebrando mais ou menos aqui um domingo. Por que nós celebramos festa destes homens? Primeiro porque eles estavam intimamente ligados com o Senhor, ligados com Jesus. Esta ligação deles configurou-os de tal forma que eles também deram a vida por Jesus. Então nós celebramos o mistério da morte destes homens como se estivéssemos celebrando, de fato estamos, o mistério da morte de Jesus, o martírio de Jesus de novo. E é por isso que nós celebramos de vermelho, porque eles derramaram o sangue por causa de Jesus e do Evangelho. Esses 2 apóstolos que nós hoje celebramos os 2 juntos na mesma data, São Simão e São Judas, porque eles, apesar de terem morrido em datas diferentes, eles foram sepultados juntos na mesma cova, lá próximo ao túmulo de São Pedro, em Roma. Eles estão dentro da Basílica Vaticana, o túmulo dos 2 apóstolos, num altar lateral à esquerda, quando nós entramos assim na Basílica, onde tem um mosaico enorme de São José, São Judas e São Simão. São Judas, ele era um santo desconhecido, né? Tinham 2 Judas no grupo dos apóstolos. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o traidor. Esse São Judas, ele, assim como os apóstolos, claro, eles eram santos, né, celebrados durante todos os séculos da igreja, mas ele era meio desconhecido. Até que na Idade Média, uma santa teve uma visão, né? Nós até celebramos bastante ela, porque é a Santa Brígida. Santa Brígida teve uma visão com Jesus, e Jesus disse para ela: olha, quando você tiver uma causa impossível para ser resolvida, reze para São Judas e ele vai resolver para você. Foi o próprio Jesus que disse a Santa Brígida, e aí a fama de São Judas espalhou por toda a terra, por todos os cantos da igreja, e existem, pelo menos em cada cidade por aí, uma igreja dedicada a São Judas Tadeu, grande santo. O único detalhe para a gente guardar no nosso coração: quando Jesus foi escolher os apóstolos, ele fez isso mediante a uma noite inteira de oração. Ou seja, nunca tome uma decisão importante da sua vida sem rezar antes, sem se colocar em oração e sem perguntar a Deus se é exatamente isso que Deus quer para você. Mesmo ele sendo Deus, sabendo todas as coisas, escolheu os 12, e dos 12, um era podre. O evangelista faz questão de dizer até assim, a qualidade dele, né, o predicado dele: Judas, o traidor. Deixou bem claro quem ele era o traidor. O Senhor escolheu os 12, cada um deles com uma característica, cada um deles com uma personalidade, cada um deles de um jeito, e só um deles é que não foi santo, Judas, porque traiu o Senhor.
porque não amou Jesus como ele precisava ser amado, porque não se manteve fiel aos ensinamentos de Jesus, porque não quis ser martirizado como os outros quiseram e como os outros se deixaram ser, né? Então, cada um dos apóstolos tem uma qualidade. Pedro, a quem se chama, Simão, a quem foi chamado de Pedro, o Tiago e tal, os filhos do trovão, os Boanerges, não sei o que, uma série de coisas, Dídimo, o gêmeo, e por aí vai, cada um tem uma característica. Judas, o traidor. Lá no finalzinho, quando você for chamado para se apresentar diante de Deus, qual vai ser a sua qualidade? Como você vai ser classificado? Fulana, que participava da igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, lá em Cuiabá, a fiel, ou aquela que foi traidora, aquele que se perdeu? Qual será a nossa definição depois que nós tivermos que nos apresentar diante do Senhor? Peçamos a estes grandes apóstolos, São Judas e São Simão, que eles intercedam por nós, para que sejamos fiéis, assim como eles foram, e tenhamos a capacidade, mesmo que seja um milagre, de dar a vida por Cristo.